nós queremos ouvir a Tua voz, ó Deus. Nós queremos, ó Pai, agora nos entregar a Ti, nos derramar, Pai, diante do Teu altar, para ouvirmos a Tua doce, Tua suave voz, falando, Deus amado, aos nossos corações, ó Senhor. Fala conosco agora, ministra-nos, ó Pai, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Tu sabes muito bem o que é o melhor para nós. Tu sabes muito bem, ó Pai amado, aquilo que nós precisamos, quais são as nossas necessidades, desejos e anseios do nosso coração, ó Deus. Então fala conosco. Eu te peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar e abram a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos. Marcos 6, versículo 56. Quero tratar com os irmãos algumas coisas que o Senhor tratou com a minha vida nesses 2 últimos meses. Nós vamos falar um pouco sobre o milagre do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar um pouco sobre o que é nós tocarmos, o que é nós nos achegarmos diante de Deus e saber o que é o melhor das nossas vidas diante de Deus. Em Marcos capítulo 6, versículo 56, a palavra nos diz assim: e onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste, e todos os que lhe tocavam saravam. Amém. Repita comigo essa última frase: e todos os que lhe tocavam saravam. Mais uma vez: e todos os que lhe tocavam saravam. Meus amados, meu avô faleceu questão de um mês, dia 4, não sei, não lembro mais, acho que faz pouco tempo. E meu avô sempre foi uma pessoa muito distante de nós, a vida toda. Meu pai mesmo conta que, mesmo ele criança, meu avô era uma pessoa muito distante. Meu avô foi um homem de muitos bens, meu avô foi um homem muito rico. Meu avô, ele era gerente de uma refinaria, não lembro aonde agora. Ele era o cara que mandava todo mundo lá, ganhava muito dinheiro, viajou o mundo inteiro. Toda a história dele era história que ele passou em Portugal, Nigéria, Japão, tudo mais. O pessoal já foi em casa, mostrei alguns mapas. Eu amo mapa, e o meu avô amava também. E eu tenho um mapa de Roma, mapa de Alemanha, mapa de um monte de países que ele foi. Meu avô foi um homem muito rico, e porém completamente distante de toda a família, sempre, a vida toda. Ele foi dono de uma franquia do Bob's em São Paulo, no Shopping Ibirapuera, e quebrou, faliu, acabou se endividando. E desde então ele se aproximou de nós. A família dele fomos eu, minha irmã mais nova, a minha mãe e meu pai. Essa foi a família dele. Trouxemos ele para Salto, morou em 6 meses conosco em casa e 2 anos e meio em Itu. Esses 3 últimos anos, meus queridos, foi um tempo onde nós fomos mudados através da vida dele, porque nós mudamos a vida dele, e com isso nós fomos aprendendo muitas coisas também. Ele foi um homem que se aproximou. Na verdade, a vida dele mesmo, no meu ponto de vista, valeu dos 80 aos 83 anos. Valeu. Se ele tivesse vivido só esses 3 anos, bastava, porque realmente a vida dele foi transformada. Nós vimos isso. E nas 2 semanas que ele ficou internado na UTI, os irmãos todos souberam, estiveram orando por ele. Nós vimos ali um quadro horrível, eu não sei descrever o que eu via ali na UTI de tudo. Meus queridos, do nada, um dia andando bem, dando risada, ligava, no outro dia morto. Quem é que explica isso, meus queridos? Quem é que explica isso? O pastor Romero citou várias vezes nas semanas seguintes, e citando o exemplo do meu avô e de tantos outros que acabaram falecendo depois, o que é a vida do homem? O que é que o homem vale?
Um dia você está vivo, no outro dia você está morto. A palavra fala, nós somos como vapor. Viemos e vamos embora, sem esperar, sem esperar. Aqui a palavra fala, meus amados, que todos os que tocavam na orla do Senhor Jesus Cristo saravam. Em aldeias, em campos, em qualquer lugar que ele entrar, no campo, em qualquer lugar que o Senhor estivesse, aquele que tocava a orla da sua veste sarava. Eu tenho entendido, meus amados, de Deus, da parte de Deus, o que é ser sarado. Como eu e as minhas duas irmãs fomos os últimos a ver o meu avô vivo. Nós visitamos ele no sábado e no domingo ele faleceu. Meus amados, no sábado, o que nós víamos ali, inclusive comentando com meu pai, ele falava assim para nós: isso que vocês viram é a sombra da morte. É a sombra da morte. E no dia seguinte nós vimos a morte. Meus amados, como é terrível aquilo. Como é terrível. Eu e minha irmã chorávamos a rodo. Nós fomos até consolados de certa forma por enfermeiras lá, na hora que nós víamos o meu avô, na última visita que nós fizemos nele. Meus amados, é um quadro que nós não temos como descrever, de tão ruim. Não sei se alguém já passou por uma experiência, ou pior, sei lá. Mas, meus amados, é horrível. Não tem como descrever como é feio, como é medonho o quadro que nós vimos naquela hora. E no dia seguinte, pior ainda. Pior ainda. Se nós achávamos que ele estava ruim no domingo, piorou a situação. E lá no velório mesmo do meu avô, enquanto eu estava aberto apenas para os familiares, eu comentava assim com meu pai: como a morte é terrível, ela é ruim. E meu pai respondeu assim para mim: Jesus nos livrou da morte. Aquilo que nós estávamos vendo lá dentro, o Senhor tinha nos livrado daquilo. Aqueles que tocam na hora do Senhor Jesus Cristo são sarados. Sabe o que é você ser sarado, meu querido? É você passar pela morte e não ver a morte. Pastor Marcelo, conversando comigo lá no velório mesmo, disse assim: filho, nós iremos passar pela morte. Nós iremos. Só que a diferença de nós, crentes, aqueles que tocaram no Senhor Jesus Cristo, é que nós passaremos por ela e não vamos vê-la. Nós não experimentaremos a morte, porque o Senhor nos livrou da morte. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo e morreu no nosso lugar, para que Ele provasse da morte e não nós. Por amor de nós, o Senhor nem nos conhecia. Nós nem estávamos lá 2000 anos atrás. Porém o Senhor já sabia que existia um povo aqui em Indaiatuba que precisava do livramento da morte. O Senhor morreu por nós, meus amados irmãos. O Senhor hoje se faz presente no nosso meio, para que nós toquemos na sua orla, para que nós estivéssemos hoje na igreja, provando daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. A palavra do Senhor fala que o Senhor passava por vários lugares e o Senhor curava. Hoje o Senhor passa pelo nosso meio, meus amados. Hoje o Senhor caminha no nosso meio aqui e está dizendo assim: se você tocar apenas na minha orla, você será curado. Aleluia. Só que eu tenho mais para você, irmão. Nós não apenas tocamos na orla do Senhor, o Senhor Ele nos abraça. Aleluia. O Senhor Ele nos chama como filhos e diz assim: filho meu, vem comigo aqui, ó. Abre no Salmo 91. Eu até marquei aqui porque